Fala, jovem. Estamos aqui para estudar mais um pouco de eletricidade. Agora a gente vai estar estudando a resistência elétrica. Para isso eu estou utilizando novamente o site do FET. Se você quiser, você pode também acessar esse site com muita facilidade para você estudar. É só você ir lá na barra de pesquisas do Google e procurar por PHET. Vai ser o primeiro resultado que o Google vai te dar como resposta na busca. Se você abrir esse site e depois abrir o simulador de resistência elétrica, você vai observar a equação que representa a resistência elétrica e você vai observar um elemento resistor aqui desenhado. Quais são as variáveis que estão aparecendo nessa equação da resistência elétrica? Olha só, você tem o R que representa o valor da resistência elétrica, a letra grega ρ que representa o valor da resistividade elétrica, que eu já vou explicar com mais detalhes para vocês o que é. A letra L, que representa o comprimento do resistor. E a letra A, que representa a área da secção transversal desse resistor. Referente à resistividade elétrica, se você for lá no Google e pesquisar por resistividade elétrica, o Google vai te apresentar como resposta várias tabelas que representam o valor dessa resistividade elétrica para cada material. Então, o cobre, por exemplo, ele tem uma resistividade elétrica de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Essa é uma baixa resistividade elétrica. É por isso que os fios são feitos de cobre, porque o cobre ele apresenta uma baixa resistividade elétrica. Já o alumínio apresenta uma resistividade elétrica um pouco maior do que o cobre, 2,8 vezes 10 a menos 8. Isso quer dizer que o alumínio apresenta um pouquinho mais de dificuldade à passagem dos elétrons do que o cobre. Se você observar o vidro, por exemplo, o vidro tem uma altíssima resistividade elétrica, entre 10 elevado a 10 e 10 elevado a 14 ohm vezes metro. Isso é característico de elementos isolantes. Sim, o vidro ele é um isolante, ele não é caracterizado como um condutor, como o cobre e o alumínio, por exemplo, são. Vamos voltar para o simulador do FET e observar como que cada uma dessas variáveis, resistividade elétrica, comprimento do resistor e área da secção transversal do resistor, influenciam no valor da resistência elétrica desse componente. Se eu tenho uma resistividade elétrica maior, como eu falei para vocês, perceba aqui em cima no valor da resistência o que acontece. A resistividade elétrica faz com que a resistência seja maior. A resistência, a dificuldade da passagem dos elétrons pelo componente, ela aumenta conforme a resistividade elétrica aumenta também, ok? Se a resistividade elétrica diminui, a resistência à passagem dos elétrons pelo componente, ela diminui também, ok? E o comprimento do resistor. Se você tiver um comprimento maior no resistor, vão haver mais átomos que vão estar impedindo a passagem dos elétrons. O que você acha que vai acontecer com a resistência desse componente então? Se o comprimento for maior, a resistência fica maior consequentemente, ok? Se o comprimento fica menor, a resistência fica menor, ok? E se você tiver uma área maior para a passagem desses elétrons pelo componente, o que vai acontecer? O elétron vai ter mais espaço para passar. Se o elétron tem mais espaço para passar, o que vai acontecer quando a área é maior então? Sim, observa lá em cima, a resistência diminui, ok? Então, se a área é uma área menor, você tem mais dificuldade para a passagem dos elétrons, consequentemente a resistência aumenta. Se a área é uma área maior, os elétrons passam com mais facilidade e consequentemente a resistência diminui, ok? Tenham em mente esses fatores, comprimento do resistor e área do resistor. Como que esses dois elementos influenciam no valor da resistência? Porque isso vai ser extremamente útil
daqui a pouco quando a gente estiver estudando resistências equivalentes. Por hoje é só, a gente termina por aqui. Façam exercícios, estudem e até a próxima.